Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem. Desde já, dê aquele glória a Deus se inscrevendo nesse canal. Vamos aqui ao nosso momento de oração. Antes da nossa oração, eu gostaria aqui de deixar uma mensagem que está lá no livro de Salmos, o capítulo de número 12. O versículo é o de número 5, que diz o seguinte: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Pessoal, preste atenção. Infelizmente, eu particularmente, eu já ouvi pessoas atribuírem a Deus, culpando a Deus, culpando o Senhor por haver tanta miséria no mundo, tanta fome. Pessoas que até deixaram de acreditar no Senhor porque dizem consigo mesmas: como pode existir um Deus tão bom, tão amoroso, e estamos num mundo tão mau, tão desigual, tanta miséria, tanta fome? A grande verdade é o seguinte: é que Deus não tem absolutamente nenhuma responsabilidade por haver tanta miséria no mundo. Ele não tem nada a ver com isso. Tanta maldade, tanta fome, tanta desigualdade. Deus não tem culpa nenhuma disso, nenhuma, tá? Os responsáveis são aqueles que habitam na terra. Esses sim são os responsáveis pela miséria do mundo, pela maldade, pela corrupção. São as próprias pessoas que vivem nele, tá? E certa vez Jesus conta uma história de um rico e de um mendigo para ilustrar isso que eu estou te falando. Que Deus não é culpado, são as pessoas que vivem nessa terra que são as culpadas. E Jesus ele conta essa história do rico e do mendigo, né? O mendigo, o nome dele era Lázaro. Enquanto o rico ele vivia na ostentação em sua mansão, digamos assim, em seu palácio, em seu castelo, o mendigo vivia do lado de fora da casa do rico e buscava se alimentar do resto de comida dele, das migalhas do rico. Enquanto aquele rico, a Bíblia até diz que ele se regalava esplendidamente, ou seja, vivia na ostentação, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? Então, dizendo que ele se vestia do melhor, daquilo que tinha de mais caro. Enquanto isso, lá fora da casa dele tinha um mendigo que não tinha absolutamente nada e apenas desejava comer o resto de comida desse rico, as migalhas. E essa história de Jesus reflete exatamente o mundo em que vivemos. Enquanto algumas pessoas vivem numa riqueza extrema, que nem precisam de tanto dinheiro e não se preocupam com os outros, existem outras pessoas que estão totalmente de um lado oposto, na fome, muitas vezes sem ter o que comer, na pobreza extrema, muitas vezes sem ter o que vestir. E quem é o responsável? É Deus que é o responsável? É o Senhor que está lá no trono dele, assentado no alto e sublime trono? É Ele o responsável? Claro que não. Claro que não. O próprio Senhor responsabiliza pela miséria do mundo os que vivem na riqueza extrema. É isso mesmo que eu estou te falando. Ele responsabiliza as pessoas que podem fazer algo pelas outras e não fazem. Ele responsabiliza essas pessoas que têm o dever de ajudar e não ajudam, que podem ajudar e não ajudam. E foi por isso que Jesus disse certa vez que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Todo mundo sabe que um camelo é um animal muito grande, um animal cujo tamanho é 5 vezes mais, por exemplo, aproximadamente, do que um ser humano.
né? Então Jesus ele faz uma comparação que é mais fácil um camelo grandioso passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que rico é esse que Jesus está falando? São aqueles que têm uma riqueza tão enorme, tão absurda, e talvez aqueles que até têm uma certa riqueza e sabem que poderiam fazer mais, mas não fazem. Não fazem. São esses tipos de ricos que se omitem diante de tanta pobreza, diante de tanta miséria nesse mundo, de tanta fome. São esses que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Quem já teve a oportunidade de tentar passar o fio de uma linha no fundo de uma agulha sabe o tanto que é difícil, né? Uma linha. Imagina um camelo, né? Passar pelo fundo de uma agulha. Então Jesus faz essa comparação. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? E Davi, ele escreve que Deus ele se preocupa sim com as aflições dos pobres, dos necessitados, cabendo àqueles que têm condições de ajudar aqueles que precisam, de ajudar os que necessitam. Como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, que quando os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam ensinando isso que eu estou te falando, as pessoas começaram a se mobilizar naquela época e aqueles que tinham muitas propriedades vendiam parte dessas propriedades e entregava aos apóstolos para que eles repartissem entre aqueles que tinham necessidade na igreja. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa dessa obra social, não havia nenhum necessitado, não havia ninguém com falta de nada. Todo mundo tinha onde morar, todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha o que vestir, porque aqueles que tinham muitas condições financeiras se desfaziam de alguns bens para ajudar aqueles que não tinham, para ajudar aqueles que não tinham até mesmo, muitas vezes, o que comer, onde morar, o que vestir. Então, isso é muito sério, pessoal. É um dos ensinamentos mais importantes de Jesus Cristo e nós temos que levar a sério isso, tá bom? Era essa a mensagem de hoje e vamos agora ao nosso momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui entramos na Tua presença. E hoje nós lemos, nós aprendemos que o Senhor se importa sim com o necessitado, com o pobre, com aquele que não tem o que comer. O Senhor não tem nenhuma responsabilidade pela miséria do mundo, pela fome. Sim, Pai, nesse mundo, infelizmente, tem pessoas que passam fome, tem pessoas que até morrem de fome, desnutridas. Em alguns países, principalmente países da África, países árabes, na Índia, Pai. Praticamente em todo lugar existem pessoas que passam fome, Pai, que passam necessidades. E o Senhor não tem culpa, o Senhor não tem responsabilidade sobre isso, Pai. Os responsáveis são aqueles que habitam a terra. Se praticassem o Teu amor, o verdadeiro amor, não existiria. Eu afirmo isso categoricamente. Não existiria ninguém passando necessidade, ninguém passando fome nesse mundo, se aqueles que podem ajudar, ajudassem aqueles que necessitam. Tem pessoas, Pai, que elas pagam bilhões em um iate, em um navio, mas ajudar a alimentar um ser humano, um semelhante, ela não ajuda. Ela passa, muitas vezes, isso eu estou falando aqueles que podem fazer, aqueles que têm condições. Elas andam pela cidade, vê pessoas morando nas ruas, vê pessoas pedindo dinheiro. E muitas vezes em seus carros de luxo, não abaixam sequer o vidro para dar uma nota de
de R$ 5, de R$ 10 para aqueles que precisam. É por isso que o Senhor disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Foi isso que o Senhor falou. Foi isso que o Senhor falou, Pai. É por esse motivo, é por essa razão. O mundo poderia ser muito melhor, mas muito melhor mesmo, se as pessoas entendessem e praticassem o teu amor. O verdadeiro amor ao próximo, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas, Pai. Talvez tenha pessoas que estejam me ouvindo nesse momento que estão necessitadas de algo. Muitas vezes até de um alimento. Tem pessoas que talvez nem saibam como vai, no mês que vem, fazer a compra do mês, comprar o arroz, comprar o feijão, mas o Senhor é Deus para prover os recursos a essas pessoas que precisam, a essas pessoas que necessitam. Abençoa, Pai, o teu povo. O Senhor não se esquece dos necessitados, dos pobres. Provenha, Pai, os recursos a essas pessoas. Quando Elias precisava de alimento, era o Senhor que provinha para ele. Quando Elias precisava de alimento, era o Senhor que mandava animais, aves, corvos alimentarem ele. O Senhor não deixou Elias morrer de fome, Pai. E olha que a situação era crítica, seca, extrema, falta de alimentos. E depois, mais adiante, quando o Senhor alimentou Elias enviando os corvos, as aves, depois o Senhor enviou um anjo que deu um alimento para ele, onde Elias passou dias e dias com a força daquele alimento. E mais adiante, o Senhor enviou Elias até uma viúva pobre que preparou um bolo para ele. Aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para preparar aquela refeição, e ela fez a refeição para o profeta, e o azeite se multiplicou, a farinha se multiplicou extraordinariamente. O Senhor fez um milagre naquela ocasião. Esse é o Deus que nós servimos, pessoal. Confia nele que ele vai te ajudar, ele vai te tirar dessa situação, ele vai te abençoar, ele vai te alimentar. Confia nele, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Entrega a tua vida a ele, não deixa a incredulidade, a dúvida a Deus fazer parte do seu coração, não deixa, mas confia nele em nome de Jesus. Ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Redentor. Em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que a graça, que o amor, que a misericórdia esteja sobre a vida dessas pessoas. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro a vida de cada uma dessas pessoas abençoadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Desde já lhe agradeço, e se você crê, diga amém e graças a Deus. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Até os próximos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.